Bom, pessoal, meu nome é Sâmia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Comida com História, da Leila. Para mim, assim, é uma honra muito grande estar aqui. Chega a me emocionar. Obrigada mesmo. E depois eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né? O que eu quero é que vocês aproveitem essa experiência, conheçam os vinhos de altitude, que é uma indicação geográfica aqui de Santa Catarina muito especial. Né? O que quer dizer uma indicação geográfica? É uma legislação que determina um padrão de qualidade muito determinante para os vinhos. Né? E, no caso, essa IG é uma IG dos vinhos de altitude. E o que significa um vinho de altitude? O vinhedo está a, no mínimo, 900 metros acima do nível do mar. E, geralmente, é 900 a 1.400, mas a Iragami, o vinhedo deles é um pouquinho mais alto ainda que 1.400 metros. Né? E o que isso vai trazer de tão especial para o vinho? Eu acho que vocês já conseguiram ver um pouquinho no documentário que, assim, a altitude traz o frio. O frio, ele é muito importante para manter a uva fresca, né? Ela não chega a uma maturação muito, muito grande. Ela está um pouquinho, digamos assim, mais verde, certo? E isso mantém a acidez. Claro que é uma acidez equilibrada, né? A gente não quer um vinho muito ácido. Então, essa amplitude térmica, né, de dias quentes no verão, noites frias, tem 4 estações bem definidas. Claro que, às vezes, a gente tem um pouquinho de geada tardia, né? Isso pode acontecer muito ali na Serra Catarinense, mas a importância desse clima e desse terroir que vão dar essas características todas diferentes. Né? O vinho ele vai ser diferente de região para região. Digamos, se eu degustar um vinho daqui da Serra Catarinense, vai ser diferente do vinho da Serra Gaúcha. Certo? Então, vamos começar a nossa degustação. A gente vai começar passando para vocês pode passar, um espumante. Esse espumante é da Vinícola Abreu Garcia. Fica em Campo Belo do Sul. É um local lindo. É um espumante de altíssima qualidade, como todos os produtos deles. Tá? E qual que é a diferença de um vinho espumante para um vinho, entre aspas, normal? Um vinho que a gente chama de vinho tranquilo. O vinho espumante ele tem gás, certo? E ele passa por 2 fermentações alcoólicas. O vinho tranquilo, ele passa por uma fermentação alcoólica. E esse daqui passa por 2. Então, por que é importante a gente colher a uva um pouquinho antes? Porque se eu maturar demais, vai ter muito açúcar e vai ter muito álcool. Então, a gente segura um pouquinho, fermenta mais ou menos até uns 6 a 8 graus de álcool, e depois, na refermentação, que nesse caso aqui, acontece a segunda fermentação em garrafa, a primeira num tanque de inox e a segunda em garrafa. Esse tanque, aliás, essa garrafa, como ela tem aquela peça, ela tem uma tampinha chamada corona, é tipo uma tampinha de cerveja, ela segura ali, porque vai ter muita pressão. Esse gás traz muita pressão. E depois que eles trocam para a rolha de cortiça, né? Quando eles limpam o espumante, digamos, eles tiram as leveduras lá de dentro, e aí a gente tem esse produto final aqui. Vocês já estão degustando? Então, já vou fazer análise com vocês. Esse vinho, ele é rosé, só que o interessante dele é que ele é feito só de castas tintas. Ele é feito de Pinot Noir, Cabernet Sauvignon e Merlot. Como vocês sabem, acho que a maioria deve saber, são de castas tintas. Só que o que a gente faz? A gente não deixa ele tanto tempo assim em contato com a casca, ou a gente usa outros insumos para tirar essa cor e ele fica com essa cor bem rosa,
bem delicada, que vocês podem ver. Alguém quer arriscar aí os aromas que a gente sente? A gente tem enóloga na plateia, a gente tem sommelier, tem alguns rostos que me são conhecidos aqui. Tem uma mestranda em viticultura e enologia. Vou pedir a ajuda de vocês. E aí? Karine está tímida. O que vocês acharam? Alguém gostaria de participar? Eu gosto de aula participativa, gente. Isso aí, Renata. Frutas vermelhas. O que mais? Ele é bem frutado, certo? Maçã? Maçã é uma fruta típica de quando tem frescor, né? No vinho. É isso aí mesmo. No paladar. Ele é um vinho brut. Ele é um espumante classificação brut. Ou seja, ele vai um pouquinho de licor de expedição antes de a gente botar a rolha. Ou seja, o vinho nature, o espumante nature, ele não tem nada de açúcar. A gente simplesmente vende como ele está. Esse tem um pouquinho, que a gente chama de licor de expedição. Vocês gostaram desse vinho? Eu gostaria de saber as impressões de vocês sobre isso. Bom, o enólogo da Abreu Garcia, o Léo, ele é meu amigo. Mas não é por isso que eu estou falando bem do espumante. É porque, realmente, ele trabalha muito bem, ele e a equipe dele. Ele é especialista em espumantes e ele fez esse produto maravilhoso, tanto que ganhou o selo de indicação geográfica, né? Porque, não sei se vocês sabem, esses vinhos eles passam por uma degustação antes de poderem ser vendidos. E, se passar nessa análise sensorial, eles recebem o selo. Isso, é vinho por vinho que passa pela análise sensorial, né, de cor, aromas e sabores da indicação geográfica. Eu tenho uma vinícola que está dentro do território da indicação geográfica, ok, mas ainda assim eu tenho que fazer um produto de qualidade e passar na análise sensorial, senão ele não ganha o selo. Obrigada pela pergunta. Mais alguma dúvida? O nome do vinho? O nome, ele é o espumante Abreu Garcia Rosé Brut. Ele não tem um nome específico, esse rótulo. Preço da garrafa? Vocês teriam que ver lá direto com o produtor. Eles têm site, têm Instagram, Abreu Garcia, Vinícola Abreu Garcia. Eles entregam, né, Samia? Eles têm uma loja aqui em Florianópolis, no centro, mas eles entregam também. Prontos para o próximo? Vamos lá. Pessoal, segurem as tacinhas, que nós vamos passar agora com as garrafas para passar para a degustação do segundo vinho, tá? O que é residual de açúcar, Samia? O residual de açúcar é o que a gente sente no paladar. Então, quanto mais açúcar residual, mais a gente vai sentir ele doce. Como esse não tem muito açúcar residual, ele deve ser mais próximo do limite mínimo do Brut, que são 3 gramas de açúcar por litro. Legal. Eu gosto assim, participativo. Isso aí. Aproveitando que o pessoal está degustando, vou fazer uma pergunta, né? As pessoas geralmente falam que você tem que deixar o vinho na boca para você sentir os aromas todos. Isso serve para o branco, para o tinto, para o espumante, para tudo? Ou
Não, cada tipo de vinho, um rosé, um branco, um espumante, ele tem uma maneira diferente de você fazer uma degustação. Quando você está tomando pela primeira vez o vinho, realmente é bom passar ele pela boca toda, deixar alguns segundos, porque nós temos receptores para todos os sabores na boca inteira e conectado à nossa boca tem o nosso olfato. Então, isso é legal. Mas depois de um tempo, se tu ficar muito tempo com o vinho na boca, ele vai ficar estranho, né? Então, assim, claro, na primeira vez a gente sente bem e depois a gente continua degustando normalmente. E para qualquer tipo de vinho. Isso. Legal. Acho que está todo mundo já. Todos já estão com Sauvignon Blanc? Sim? Vamos lá. O Sauvignon Blanc, ele, quando ele é de clima quente, ele costuma expressar uma nota frutada de maracujá muito forte. Eu tenho um amigo que chama de Sauvignon Blanc maracujento, que ele não gosta. Tu achou maracujento? Eu não acho tanto. Não, mas tudo bem, não tem problema. Esse aqui, como ele é de um clima de altitude, ele é mais frio, ele não tem tanto maracujá assim. Eu já peguei alguns Sauvignon Blanc com muito mais maracujá que esse. Esse, ele expressa o frescor também e um pouquinho de mineralidade. Né? Por quê? Porque a uva é cultivada num clima mais frio, o solo lá é basalto, né? Então isso favorece esse tipo de expressão no Sauvignon Blanc. Ele tem... E o legal assim, é que o vegetal dele não é muito forte, essa nota herbácea. Porque alguns vinhos de altitude costumam expressar arruda. Vocês já sentiram o aroma de arruda? É uma planta com aroma bem forte. E muitos sauvignons da serra têm. Para mim, assim, para o meu paladar específico, eu gosto mais desse. Oi? Ele tem um herbáceo, ele tem essa nota vegetal, mas eu acho que ela não se sobressai muito. Eu acho ela mais equilibrada com a fruta. Concorda? Não? Concorda. Que bom. Em boca. Sâmia, não tem muito certo e errado, né, na questão da degustação. Ou, por exemplo, isso que você está falando, né, de sentir um pouco mais a fruta ou de sentir um pouco mais o vegetal. Cada um vai perceber de um jeito? As pessoas costumam perceber do seu próprio jeito pela maneira que elas educaram tanto o olfato quanto o paladar. Então, assim, uma pessoa que não costuma sentir cheiro de flores normalmente, não tem flores em casa, é mais difícil ela perceber, porque ela não está acostumada. E aqui no Brasil a gente tem muita fruta, então o brasileiro, quando tem essas notas frutais no vinho, ele percebe melhor. Mas é uma questão de hábito, né? Já aconteceu de eu ir em floricultura treinar isso. E eu levo também em palestras, às vezes eu levo os aromas às cegas para as pessoas treinarem. Não te pergunto isso porque eu senti gosto de azeitona. Calma que eu ainda não provei. Eu não senti, em boca eu senti mais a parte vegetal. Mais a parte vegetal. No nariz eu senti um pouco mais da fruta e em boca um pouco mais da parte vegetal. Perdão, boa tarde. Boa tarde. Quem sabe com a questão da mineralidade, como traz uma salinidade, a fazer relação com a azeitona tem a ver com mais a água da azeitona nesse sentido? Eu acho que faz essa relação de mineralidade, como tu comentou, com a memória olfativa da pessoa que citou a azeitona. Acho que esse seria, quem sabe, o link. É bem isso aí. Obrigada. Obrigada. É isso, água de azeitona. Mas em boca ele é um vinho seco e ele tem esses toquezinhos da mineralidade, né? Mas ele é seco. Mais alguma dúvida, pessoal? Gostaram do Sauvignon Blanc da Serra Catarinense? Eu gostei. Não, para mim tá ótimo. Eu, particularmente, gosto muito
desse terroir. E eu gosto muito do estilo de vinho dessa vinícola, porque eles fazem vinhos que eles respeitam muito a fruta, né? Ao invés de botar vários insumos, muita passagem por madeira. Já conheci vinícola que passam Sauvignon Blanc por madeira. Particularmente, eu não acho que fique tão legal. E esse eu acho que está assim, ó, no ponto. É um vinho para ser tomado jovem. E uma coisa que ninguém me perguntou ainda, que costuma me perguntar muito nas degustações, é com o que harmoniza. O espumante, geralmente, ele harmoniza com pratos leves, como saladas, que elas têm o temperinho do vinagre ali, mas também equilibra muito bem com pratos um pouquinho mais gordurosos, como frituras, assim, camarão à milanesa. Por quê? Porque essa acidez equilibra muito bem com a gordura. O Sauvignon Blanc, ele não tem tanta acidez, porque ele não tem borbulhas. Então, ele vai harmonizar com peixes mais leves, ele vai harmonizar com queijos de massa assim um pouquinho mais mole. E ele harmoniza muito bem com a moqueca capixaba. Os produtores são capixabas, e a moqueca capixaba, ela não vai o óleo de dendê, né? Que ele é bem... Nossa, ele toma conta da comida quando ele está ali, né? E a moqueca capixaba, ela não vai óleo de dendê. Ela é um prato mais leve e vai coentro, né? Que tem essa nota vegetal. Então, esse vinho vai harmonizar muito bem com esse tipo de prato. Vamos passar ao próximo? Enquanto o pessoal está servindo... eu vou explicar para vocês do vinho rosé que está passando. O vinho rosé é da vinícola Pericó. É uma vinícola bem lindinha que fica ali no distrito de Pericó, entre São Joaquim e Urubici. Esse vinho, ele é 100% Pinot Noir. Ele é uma casta tinta também, mas aí eles fizeram o vinho rosé. Ali no vídeo, vocês estavam vendo o vinhedo da Vinícola Gáudio e eles estavam especificamente na parte tinta, era um vinhedo de Malbec. Ele é um cacho bem grandão, ele tem o que a gente chama de ombros, assim, né? Ele é um cacho mais ou menos assim, triangular. A Pinot Noir é totalmente diferente. Ela é um cacho desse tamanho, super compacto, é a coisa mais fofa, e ela é... a base dos rosés de grandes vinhos, entre eles a denominação de origem de champanhe. E esse é 100% Pinot Noir. A cor dele, ela é um pouquinho só diferente do espumante. Vocês podem ver que o espumante é um rosa bem clarinho. E esse é um tom de rosa um pouquinho mais forte. Isso vai informar para a gente também que ele tem aromas um pouquinho mais fortes e que provavelmente o peso em boca dele também é um pouquinho maior. Dá para saber muito do vinho só olhando a cor dele. Sabe? Não é frescurite a gente fazer a análise da cor do vinho também. Não só a análise do aroma e do sabor. A cor também é muito legal de a gente analisar. E o que vocês sentem nos aromas? O aroma mais... Esse eu achei um pouco mais complexo que o outro rosé em aromas. Eu acho que ele traz mais aromas. Além das frutas vermelhas, vocês notam mais algum tipo de fruta? Lichia, fruta branca, legal.
É, isso aí. Ele é bem complexo. Ele tem um pouquinho de aroma de physalis também, que é uma fruta que tem bastante ali ao redor. E é isso, né? O que tem ao redor influencia muito no aroma do vinho. Então, a gente vai nas vinícolas, às vezes tem os pezinhos de physalis ali que a gente come. Então, isso tudo vai influenciar ele e vai trazer essa riqueza de aromas para a gente. Em boca. Oi. Desculpa. Aí você falou da physalis, que ela é cultivada perto, mas ela é usada no vinho também? Não, é só... Nossa, choque. Gente, o que é vinho? Definição na legislação brasileira, como a maioria dos países produtores de vinho vinho é uma fermentação alcoólica do mosto, que é, digamos, um suco da uva. A gente não coloca outras frutas ali. Então, todos esses aromas que eles expressam é deles, é da fruta. Claro que alguns tipos de fermentação podem trazer um aroma um pouquinho diferente, alguns insumos que a gente usa, né? Existe uma outra chamada fermentação malolática, né? Que ela também traz outros aromas e outro peso em boca para a gente do vinho. E também a passagem por madeira. Então, isso tudo traz complexidade. Mas esse aqui é só da fermentação e da própria uva mesmo. Esse não tem passagem por madeira. Como é que a fruta próxima influencia na uva? Na polinização? Como que a physalis influencia nesse aroma da uva? É tudo uma questão de estar perto, né? De estar perto. Por estar perto. Eu conheço até uma professora minha que ela fez um doutorado nisso, a influência da paisagem no vinho. Ah, legal. Doutorado? Não. Chocante. Adorei. E em boca, pessoal, o que vocês acharam do vinho? Ele é um vinho seco também, uma boa acidez. Eu acho ele um vinho bem leve, ele é um rosé com uma proposta super versátil. Isso aqui com umas comidas, tábua de frios, eu gosto muito de harmonizar. Diga. Boa tarde. Nessa imaginação do que poderia harmonizar, me vem à cabeça algo com um pouco de gordura, mas sem estar tão carregada de tempero a ponto de esconder o vinho. Então me vem uma coxa, uma sobrecoxa de frango assada, assim. Ótimo. Ótimo, parabéns. Isso aí, um prato de carne branca, porém, que já porta um pouco mais de gordura e equilibra super bem. O rosé é um dos vinhos mais versáteis na harmonização, né? Tanto com uma tábua de frios, charcutaria, que ele é bem salgado, essa acidez também ajuda a amenizar um pouco. Enquanto estão passando e servindo vocês, eu vou falar um pouquinho sobre esse vinho aqui. O nosso próximo vinho é um vinho tinto, da uva Sangiovese. Todos já tinham ouvido falar da uva Sangiovese? Não, o pessoal profissional aí, né, Rafael? Eu sei que vocês já ouviram, mas o pessoal que não é da área, já ouviu falar da Sangiovese? Não, explica. Ah, tá, mas fui eu que te falei, Gi. Tá. Alguém que não me conhece, já ouviu falar? Já ouviu falar? Já ouviu falar. Mas... E ela é uma casta francesa? Não, a Sangiovese é uma casta italiana. Ela é a casta daquela denominação de origem chamada Chianti. Muito famosa, né? Existem, claro, inúmeros tipos de Chianti. É uma denominação de origem super respeitada. E resolveram implantar vinhedo de Sangiovese aqui em Santa Catarina e deu super certo. É uma casta que está se expressando muito bem. Nós temos várias vinícolas produzindo. Tem o Conte, tem a Leone de Venezia e tem também a vinícola Serra do Sol, em Urubici. Vocês sabiam que tinha vinícola em Urubici? Não é só São Joaquim que é o forte. Então, a Sangiovese,
ela não é um vinho encorpado, que nem a Malbec. Digamos assim, a gente tem a Pinot Noir, que é um vinho super leve. Se vocês forem Pinot Noir, Gamay, se vocês forem pegar esses vinhos, a proposta dele é ser super leve. Malbec, super encorpado, bem alcoólico. A Sangiovese, vocês podem olhar, a cor dele, ele é um rubi, mas ele é um pouco transparente. Não é aquele vermelho super fechado, certo? E em boca, ele vai ser até um pouco mais leve também. Mas primeiro os aromas. O que vocês sentem nos aromas? Especiarias. Ah, que delícia. Cravo, canela. Qual? Madeira? Sim, nos aromas ele tem um pouquinho de fruta vermelha, couro. E esses aromas todos que vocês estão falando são aromas da passagem dele por carvalho francês. Então, como o vinho fica um tempo maturando no carvalho francês, vai dar esses aromas para a gente. São os aromas que a gente chama de aromas secundários, né, da passagem por barrica. Então, tem couro, especiarias, falo cravo, canela. E é isso aí, gente. Estou adorando. Assim, ó, vocês estão arrasando aí nos aromas. Parabéns. E em boca? Ele é um vinho seco também. Ele não é um vinho nem doce, nem demi-sec. O que vocês acharam dos taninos? Eu gosto desses taninos, eu não acho eles ásperos, eu acho taninos redondos. Sâmia, oi? O que é tanino? Eu já ia falar. Calma, calma. Tanino, ele é uma substância que ele é extraída da casca da uva. Então, o vinho ele é tinto por quê? Porque ele extrai a cor da casca e ele também extrai essa substância chamada de tanino. É um dos pigmentos do vinho, certo? E o que ele faz? Ele traz essa sensação de secura para a boca. Enquanto a acidez faz a gente salivar, o tanino para a salivação. Só que quando o tanino ele é muito, muito áspero, a gente fica com a boca totalmente seca e chega a ser desagradável para a gente a experiência de tomar esse tipo de vinho. E o que a gente faz? A gente geralmente coloca o vinho para acompanhar uma refeição. E aí ele não fica tão enjoativo. Então, esse vinho aqui vai harmonizar com carnes vermelhas. Por quê? Porque a carne branca não vai ter a estrutura. Então, o prato vai desaparecer. E já com a carne vermelha, ou para quem é vegetariano, um molho de tomate bem encorpado vai fazer frente ao vinho. Senão, a gente vai ficar com a boca muito seca. Isso que, quando a gente usa o vinho para acompanhar a refeição, para ter uma experiência mais prazerosa, né, a gente chama ele de vinho gastronômico, porque ele pede alguma coisa para a gente ter junto com ele. Aí eu gostaria de chocar vocês novamente. Vinho tinto, deixa eu falar para vocês, não harmoniza com tábua de frios. Todo mundo chocado? Quem me segue no Instagram já sabe que isso acontece. Que tábua de frios é vinho rosé, vinho espumante, certo? Isso daqui, ele harmoniza com queijos de massa dura, por exemplo. Agora, se eu tomar esse vinho... O queijo do seu Aira harmoniza com Oi? esse? O queijo serrano do seu Aira harmoniza com esse? Queijo serrano com rosézinho. Ah, bom. Porque o queijo serrano, a massa dele não é tão dura quanto um queijo parmesão, um grana. Tem um ali dele Tem um ali que é... Ah, então depois a gente experimenta. Vamos experimentar, ver se combina. Isso. E ele é mais salgadinho também. Né? O que acontece? O queijo parmesão ele tem muito mais umami.
para harmonizar com esse vinho, né? Então, por isso que fica melhor. O que é umami, Sâmia? Umami. Meu Deus, eu vou jogar só granada aqui hoje. Isso, a gente só sente 5 sabores. Como assim? A gente não sente gosto de alho, a gente sente o aroma do alho enquanto ele está na nossa boca. Então, se a gente tapar o nariz enquanto come ou está gripado, a gente não sente esses aromas. A gente só sente 5 gostos. Salgado, doce, azedo, amargo. E o 5º gosto, que a gente não está tão familiarizado aqui no Ocidente, é o umami. E aí, o umami está presente no tomate, no queijo parmesão, mas o primeiro contato que a gente tem é com o leite materno. Leite materno riquíssimo em umami. Então, por isso que a gente é meio viciadinho, assim. Quando a gente fala que uma comida é uma bomba de umami, todo mundo gosta. Agora, se a gente fala que a comida é uma bomba de sal, a maioria das pessoas não gosta. Chega a ser desagradável até ouvir isso. Sâmia, a gente vê que, pelo menos, assim, para uma leiga, normalmente se harmoniza vinhos brancos e rosés com carnes brancas e o vinho tinto com carne vermelha. É uma regra ou não? Tipo, existem casos? Olha, na harmonização, dificilmente a gente tem uma regra, porque sempre tem um ponto fora da curva. Mas a maioria das pessoas vai achar que harmoniza com tintos com carne vermelhas. Vou te dizer assim, 95% das pessoas vai achar que harmoniza assim. Sempre vai ter alguém, e sempre tem, não, mas eu achei que harmonizou. Sempre. É incrível. Fala, Paula. Desculpa, não sei se estavam me ouvindo antes. É que depende muito da forma de preparo. Uma carne branca, ela pode ser, vamos pensar aí, na coxa que o rapaz falou antes, ou no peito de frango. São 2 carnes com texturas e sabores diferentes, com quantidade de gordura, enfim, vai influenciar. E mesmo que a gente pegue a coxa mesmo e você assar ou cozinhar, vai ser diferente. Que tempero vai ali? Vai ser diferente. Então, depende muito. O maior exemplo disso é a carne de porco. Tu pega um pernil de porco ou pega uma bisteca. Totalmente diferente, textura e sabor. Tá, eu vou pegar esse pernil, eu vou assar, eu vou deixar marinando antes, eu vou temperar na hora, como é que vai ser? Essa diferença é crucial na hora também de levar o copo, de levar a taça. Então, tem diferenças não só em tipo de carne, carne branca, carne vermelha, peixe, mas também nos temperos e forma de preparo. Isso aí. E outra coisa que influencia é o molho. Então, se a gente tem um molho de vinho tinto, vai influenciar. Gente, tem tanta coisa que influencia na harmonização, mas para quem está começando, é bom levar isso em conta para não derrapar muito feio aí, né? Para não estragar o vinho. Não, mas segue lá no Instagram que aí tu vai saber tudo. Bom, o último vinho que está passando para vocês é um vinho licoroso. Ele é da vinícola Iragami, como eu falei para vocês. É a vinícola, assim, o vinhedo mais alto que tem em Santa Catarina é o vinhedo da Iragami. E o que significa que é um vinho licoroso? Ele é um vinho que a gente interrompe a fermentação. Nesses vinhos aqui, a fermentação ela vai praticamente até o final, assim, vai muito, muito longe. O que acontece? A levedura transforma o açúcar em álcool. Outros produtos também, mas basicamente açúcar convertido em álcool. O que a gente faz com esse? Está lá fermentando, a gente adiciona aguardente de uva, tá? Não é aguardente de cana, como é a cachaça, que ela é uma aguardente de cana. Essa é uma aguardente de uva, ou outros tipos de insumo. Esse é com aguardente de uva. Então, como a fermentação é interrompida, a gente vai ter
um açúcar residual alto. Então, a gente vai perceber o doce. Só que eu interrompi a fermentação, eu não interrompi com mais açúcar, eu interrompi com álcool. Então, o teor alcoólico dele também vai ficar alto. Olha só. Enquanto o Sangiovese tem 12% de álcool, esse tem 17%. 17%. E é, no mínimo, 16%, para ser um vinho licoroso. Agora tudo se explicou? Ah, que bom, que bom. Dá uma... Bom, para fazer esse tipo de vinho, a uva tem que estar bem madura, que a gente tem que ter bastante açúcar. Esse vinho é feito de Sauvignon Blanc. Ela estava bem madurinha quando da colheita. E aí eles foram lá e interromperam a fermentação. Mas como essa uva está bem madura, ele expressa outro... Tem essa cor também, né? Bem madurinha, bem colorida, mas tem outros aromas diferentes. Vocês perceberam que esse vinho também é Sauvignon Blanc? E com a mesma uva eu faço produtos totalmente diferentes? Então é isso, pessoal. O terroir, que é a influência do clima, da altitude, do solo, do direcionamento do vinho, do tipo de poda, também tem em sua composição a mão de quem vinifica. Então, eu posso fazer com o mesmo tipo de uva inúmeros vinhos diferentes. Esse aqui, o que vocês sentem de aromas? Amendoim? Rapadura? É isso aí? Amêndoas, mel, nossa, muito mel. E é bem isso, pessoal. A característica desse vinho é um vinho super frutado, super aromático, muito complexo. E ele, em boca, vai ter um açúcar residual bem alto. Então, ele é bem docinho. Banana bem madura, né? Uhum. Eu que não gosto de banana, estou sentindo bem. Oi? Harmonização. Vinhos doces, eles harmonizam com sobremesas. Esse daqui com alfajor de doce de leite, super iria bem. Só que eles também harmonizam com algo muito salgado. Por exemplo, queijo gorgonzola. Boa tarde. Boa tarde. Me lembrou um pouquinho esse vinho, a textura e até um pouco os aromas de hidromel. Ele é um pouquinho Nossa, mais, bem parecido com o hidromel. Só que o hidromel, ele não necessariamente é feito de uva, né? Ele é feito com outras frutas, ele tem outros insumos que podem ser adicionados, né? Mas esse aqui é só de Sauvignon Blanc. Legal, legal, gostei da comparação, verdade. E ele, por conta de todo esse álcool dele, vocês podem ver que é o vinho que mais foi pesado em boca. Ele preenche toda a nossa boca, ele tem quase uma viscosidade, né? Mais alguma dúvida? E vocês gostaram desse vinho? Com comida salgada? Tipo uma coxa de frango? Não. Bacalhau? Bacalhau. Eu não... Mas esse assim, ó. Gente, a gente tem essas diretrizes para melhorar a experiência. Mas na casa da gente, a gente faz o que a gente quiser. Não é porque eu não gosto de vinho super doce o tempo todo que a pessoa não pode. Eu conheço um monte de gente que adora moscatel e bebe moscatel
no almoço, na tarde e se deixar durante a noite também. Mas cada um é cada um, né? Gosto é gosto. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, então eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer o convite do Comida com História. Queria deixar disponível o meu Instagram para que vocês me sigam, Wine Desinfluencer. Sigam também o Comida com História, o pessoal que esteve aqui, os outros chefes, as indicações geográficas, os vinhos de altitude tem um Instagram deles, essas vinícolas também têm Instagram, tem material super legal lá para vocês conhecerem, e visitem a Serra, e é isso. Muito obrigada, espero que tenham gostado da experiência.